Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Canal 14 Entrevista. Como sempre, todas as semanas a gente traz entrevistas aqui de interesse da comunidade, principalmente pessoas envolvidas no nosso meio, né? Cidadãos, anapolinos ou que residem aqui há muito tempo, né? A nossa entrevistada de hoje já esteve aqui por outras vezes, falando sobre o Rotary Club de Anápolis Jundiaí. Ela foi presidente por uma temporada, digamos assim, né? E agora vem para falar da área dela. É a doutora Aline Braga Pires, é odontóloga, e eu tive que anotar aqui, porque minha memória já não está muito boa, né? Para a gente fazer a apresentação, é claro, minha amiga, o nome a gente lembra, né? A função a gente também lembra, né? Mas os cursos, né? Ela tem pós-graduação em ortodontia, também em ortoimplante, harmonização, estética e cosmetologia e também saúde pública. Aline, mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao Canal 14. Eu que agradeço o convite, mais uma vez aqui com vocês, isso é muito bom, estou muito feliz. Tá certo, a gente fica mais feliz ainda, né? Bom, o assunto de hoje, eu não diria que é novidade, mas são nuances novas que vão aparecendo no mundo da odontologia. É Sim, mais ou menos por aí? Isso, exatamente. Então a gente vai falar de estética e odontologia e harmonização facial também. Isso. Uhum. Então vamos lá, você fica à vontade aí, né? Obrigada. Bom, gente, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre harmonização facial ou harmonização orofacial, né, para quem achar melhor. O que seria isso? Né? A gente tem uma ideia do que seria, né? Aqueles traços certinhos e tal, né? Mas no mundo médico. Como seria isso? Na verdade, é uma junção de várias especialidades, né? Trazendo para o paciente uma harmonização, seria um conjunto de procedimentos estéticos para harmonizar e integrar a face, né? Isso é incluindo o sorriso e tudo mais, inclui né? dentes, sorriso, marcas de expressão que a gente tem. Isso, gengiva, rugas e marcas de expressão, a função da musculatura facial, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas é só ruga e pronto. Não, tem a ver com o sorriso, tem a ver com a função da mastigação, né? A função dos músculos para mastigação. Então, tudo isso está envolvido. Por exemplo, se um paciente hoje sente dor orofacial, a gente faz um diagnóstico, faz uma avaliação para buscar o diagnóstico e muitas vezes ele tem um bruxismo. O que é esse bruxismo? Esse eu conheço lá Esse nome mas assim, tem a ver com uma função anormal da musculatura, né? E isso aí está interligado com a parte psicológica do paciente, com o dia a dia, com o estresse. Então, tudo envolve, sabe? Tá. Tudo faz parte desse conjunto, então. Isso. E até uma curiosidade em relação à mastigação. A mastigação, é claro, ela é fundamental, a gente não percebe, né? Mas está mastigando o dia todo. Ela interfere, né, nessa questão da expressão toda, a dentição está correta, tá aquela mastigação que fecha direitinho, interfere em tudo isso, em todo o processo? Sim. Hoje em dia, nós detectamos várias anormalidades, maloclusões, né? E que essas maloclusões acabam acarretando vários outros problemas, né, na face. E principalmente aquela face mais envelhecida, a face mais que você olha para a pessoa está mais cansada. Muitas vezes ela não está cansada, mas a face transmite isso por conta de todas essas malformações, né? Então, assim, a odontologia está envolvendo todas essas áreas para buscar o melhor para o paciente, para buscar uma harmonia mesmo de todas as funções da face. Eu chegar, olhar, tá legal, o sorriso tá legal. Tá legal. Se tiver cansada, tem alguma coisa errada aí. Muito embora, né, o cansaço faça parte do dia a dia da gente, mas a expressão não precisa ser de cansaço. Você pode estar cansado interiormente, né? Mas se você transparecer, isso aí fica muito ruim, né? Aline, bom, os benefícios da laser terapia associada à cosmetologia. Traduz isso pra gente. A laser terapia é uma coisa bem simples. Para muita gente, a pessoa, quando você fala, algumas pessoas, você fala laser terapia, ela pensa logo numa cirurgia, numa intervenção, né, cirúrgica, uma coisa mais invasiva. De alta complexidade. Isso. Não que não tenha complexidade no laser, né? Tem a área que tem essa parte mesmo, mas né? o procedimento ele pode ser mais simples. Mas o procedimento ele é simples, é utilizado laser de baixa potência. E esse laser, o que ele faz? Ele atua nas células do nosso organismo, né? Especificamente aqui da face. E aí, o que ele vai promover? Ele estimula o colágeno, porque todos nós sabemos que a falta do colágeno é a principal causa do envelhecimento,
né? Trocando aqui para a linguagem comum, deixa eu tentar entender. O colágeno é que dá aquela firmeza. Sustentabilidade, isso, ele sustenta a pele, dá firmeza à pele. Certo, E a partir colágeno, gente. e a partir dos 30 anos a gente não produz mais, o nosso organismo não produz, ele para, ele cessa. Então a partir é um processo natural do organismo. natural, isso aí não tem nada de patológico, nada de Não tem nada a ver com má alimentação, a má alimentação ela pode até ajuda, antecipar, né? Isso, antecipa, exatamente. Mas assim, em todo o organismo, a partir dos 30 anos não existe normal mais que a produção. aconteça. Então a gente tem que buscar na alimentação uma forma de compensar isso aí. E muitas vezes a gente tem que suprir isso realmente com colágeno hidrolisado, que é o que nós podemos ingerir, né? Numa quantidade correta, através de um profissional adequado, especializado. Ele pode te orientar a fazer a buscar essa suplementação, porque é necessário, é realmente necessário. Principalmente para quem quer manter um aspecto mais jovial, realizar um rejuvenescimento da pele mais natural, né? Uma forma mais natural possível. E aí a gente inclui até, é claro, a gente sempre fala, nós vivemos num país tropical, a importância do protetor solar, né? Importância, é bastante importante, porque a radiação que nós recebemos, radiação solar, infelizmente, entre 10 e 16 horas, né, do dia... E parece que é o período que o pessoal gosta mais de ficar exposto. Que gosta mais, porque é onde você vai fazer a marquinha, né? Vai ficar bronzeado. Você vai pra praia, então não, vamos lá, é bom queimar mesmo. Mas, assim, a radiação UVA, UVB e outros tipos de radiações também, ultravioleta, ele altera a genética da célula, o DNA da célula, e isso pode levar ao câncer de pele. Então, assim, nós temos que nos proteger, sim, porque ele é acumulativo. Ele não é assim, eu tomo sol hoje, amanhã eu estou com câncer de pele. Não é assim, ele é acumulativo. Então, a partir do momento que você tem esse hábito de sempre estar indo, buscando, tomando sol nos horários que não é permitido, você está degradando o seu organismo, aumentando a quantidade de oxidante, né, de radicais livres, e isso tudo acelera o envelhecimento. Sem dúvida nenhuma, né? Bom, dentro desse contexto, então, qual a importância do colágeno no rejuvenescimento facial e também os benefícios do laser? Do laser, então. Como eu estava falando, a laser terapia, ela auxilia na formação do colágeno. Então, ele ativa a formação do colágeno interno. A reação do organismo. Isso, é natural do organismo, né? Não tem nada assim de invasivo, não. E assim, ele aumenta a energia da célula e isso vai causar uma luminosidade natural da pele, um viço melhor, né? Falando uma palavra mais simples, mas assim, a pele fica mais viçosa, fica mais alegre, né? Os meus avós falavam, você tá viçoso esse menino. Hoje em dia, não, ele tá idoso, ele não tá viçoso, né? Para, né, Guilherme? E todo mundo pergunta até em relação ao laser também, porque existe aquela expectativa, mas muita gente tem medo. É dolorido? Não. É um procedimento indolor, não invasivo. Não tem nenhuma... Assim, a contraindicação, geralmente, são as normais, né? Uma pessoa que possui marca-passo, é uma pessoa... Não é que ele atua ativando o gene para a formação de câncer e outras alterações desse tipo. Mas quem já teve, a gente procura não utilizar, né? Não arriscar. Mas seria a única contraindicação? Sim, seriam só essas, né? E gravidez, porque a grávida, ela está num período ali que ela tem que ter prioridade para a gestação e não para procedimentos estéticos, né? Isso aí obviamente. No geral mesmo. E mesmo que ficam muito mais belas, né? Durante o período da gravidez. Sim, é verdade. Nenhuma, né? Agora traduz isso aqui para mim, Aline. Plástica biofotônica. Então, essa plástica biofotônica é a laser terapia, né? Em que nós utilizamos o LED azul, o LED âmbar, o LED violeta, o laser infravermelho e o vermelho. Cada um deles tem uma ação na nossa pele, na derme. A gente pode ir de um por um aqui? Sim, podemos. Vamos lá, falar. Então o infravermelho. Bom, o infravermelho ele é muito utilizado associado aos dermocosméticos, que é a cosmetologia. São alguns produtos com ativos para flacidez, para hipercromia,
para ativação do colágeno, né? Desenvolvido especialmente para isso. Para esse específico para cada caso. Então, cada paciente que chega no consultório, nós fazemos uma avaliação para diagnosticar o que é mais grave nele, para a gente poder trabalhar. Então, o infravermelho ele vai atuar nesses ativos. Ele abre os corneócitos, abre a pele para poder o ativo penetrar mais rápido e agir melhor, né? Ele atua na musculatura da face, mais profundo, né, nos ossos também. E assim, ele atua aumentando a energia da célula. Então, rejuvenescimento, né? Ele aumenta o rejuvenescimento. E assim, diminui as marcas de expressão. À medida que você vai utilizando esse laser, a gente vai observando a melhora gradativa, tá? Não é assim, imediato. Imagina, é mágica, eu chego lá... Não existe. Você agrediu sua pele ali durante 30, 40 anos e quer que a pessoa resolva em uma sessão, e não tem como, né? Mas é isso, assim, no geral é isso. E ele atuando com os cosmecêuticos e os nutracêuticos, que são aqueles produtos que vão atuar nutrindo a sua pele, aumentando a produção, melhorando a quantidade de proteínas, de vitaminas. Então, assim, o resultado que nós temos é excelente. E seria pós-processo? É durante o processo e pós-processo também. Pós-processo. Vamos lá, falando do infravermelho e o vermelho, então. O vermelho ele é mais superficial, ele atua mais na derme, né? Então, assim, ele vai atuar da mesma forma que o infravermelho, né? Só que assim, mais na primeira camada que nós temos na pele. Eu lembrei das aulas de biologia, agora de epiderme, derme e hipoderme. Não tem tempo. Em relação ao LED azul. O azul, ele é mais para descontaminação da pele. Então, assim, a gente pega um paciente que tenha uma pele acneica, que é uma quantidade grande de acne, né? A gente sabe que acne é uma inflamação da pele. Então, se ela está inflamada é por algum motivo. Então, tem algumas bactérias, alguns micro-organismos que estão atuando ali, causando essa inflamação. Então, o LED azul vai atuar descontaminando essa pele. Tá. E atua também na hidratação, na hidratação da pele também. Tá. E por que alguns jovens têm a chamada, na fase da adolescência, a gente sabe que os hormônios são em ebulição, né? Sim. Alguns desenvolvem a acne, a chamada espinha e outros não. Ali. Então, isso aí tá... Eu nunca fui um menino assim, eu vou brincar aqui agora, espinhento. Nunca tive esse problema, mas vários colegas meus sofreram com isso. Sim, grande sim. parte da infância. E sem contar que em alguns casos mais graves ficam até cicatrizes, né? Marcas, né? Marcas para o resto da vida, para a idade adulta, passa a adolescência, chega na idade adulta ali com aquelas marcas, assim, horrorosas. Vão ficando, vão seguindo, né? Mas assim, o que acontece, Guilherme? Esse é um tratamento estético, né? Então, nós estamos atuando para melhorar a face do paciente dentro da odontologia. Claro que se tiver alguma alteração, alguma patologia mais grave, é bom que procure um dermatologista, né? Um médico especializado nessa área, porque aí ele vai tratar aquela enfermidade. Mas quando dá para a gente melhorar isso aí dentro da estética, essas peles que contêm grande quantidade de acne, né, de cicatrizes por acne, dá para a gente amenizar, sim. Muitos... É perfeitamente possível. Dá. Porque, assim, para ter essa pele, o que é necessário que a junção de vários motivos, né? No caso, um paciente que é adolescente, tem também a quantidade, a gente tem que levar em consideração a quantidade de hormônio que tem nesse organismo, né? Na adolescência, nós temos uma ebulição, como você falou, de hormônios. Então, isso tudo deve ser dosado, né? Deve ser tratado de forma adequada. Mas, geralmente, as cicatrizes e as acnes, numa fase assim, mais até intermediária, dá para a gente tratar no consultório. Tá certo. Vamos pular aqui para o LED âmbar agora. O âmbar, ele é o principal para nossos pacientes aí que procuram essa harmonização orofacial. Ela vai tratar a pele, aumentando a formação do colágeno, né? O colágeno é do organismo mesmo. Então, ele vai atuar na pele, na derme, na epiderme,
aumentando a formação do colágeno entre essas células. E o colágeno, ele faz a nutrição e a aderência dessas células, elas não vão ficar espalhadas, né? Ele faz aquele processo de reagrupamento. Isso, então isso tudo torna aquela pele mais firme, né? Mais, porque a gente sabe que o envelhecimento está ligado à gravidade, tudo cai. A força da gravidade, não tem jeito. Mas assim, então o colágeno ele vai atuar unindo essas células, dando mais firmeza a essa pele. Então, reagrupando ali vai dar aquela... não só impressão, mas de fato ela vai reagrupar e vai ficar mais firme, né? Mais rija, né? Você percebe, visivelmente muda, sabe? Tá certo. Vamos pro violeta agora, LED violeta. O violeta... vou falar assim uma linguagem porque não tem nem como eu falar de outra forma. Não, fica à vontade. Né? Mas assim, nós temos cromóforos no organismo. O que são isso? Como que eu vou falar? São células que atuam na cor do laser. Então, no caso do violeta, ele vai aumentar a oxigenação da hemoglobina, né? Então, vai melhorar aquilo ali, retirando o gás carbônico e desintoxicando aquela região, principalmente onde a gente tem microvasos, né? Vasos sanguíneos ali naquela região, então vai melhorar toda esse aspecto da pele. E também é utilizada bastante no início, quando a gente quer fazer um diagnóstico do tecido, né? da pele. A gente utiliza o LED violeta para dar uma olhada nas hipercromias, nas alterações que tem. Seria para observar o terreno que você vai aonde a gente vai atuar. E o que a gente vai utilizar naquela pele. Certo. Poxa vida, são várias cores aqui, a gente nem imagina, né? Vamos falar de terapias agora? Terapia ILIB. O termo correto é esse mesmo, ILIB? É ILIB, isso. Toque miúdos pra gente. O ILIB é uma terapia, já tem um tempinho, mas que ela está sendo difundida atual, sabe? Assim, é uma coisa bastante moderna. Poucas pessoas conhecem, mas ele utiliza o laser vermelho e infravermelho. Mas pode haver essa... Pode ter a associação dos dois no mesmo aparelho. Mas atuando simultaneamente ou utiliza um e outro logo em seguida? Não, você pode utilizar separadamente ou em junção, em conjunto. Ele está mais interligado a uma terapia voltada para física quântica. A física quântica ela atua no organismo como um todo. Então, como que ele vai nos ajudar dentro da estética? Quando você pega uma pessoa que está com uma alteração facial, que, por exemplo, tem essas disfunções, o bruxismo, tem uma maloclusão, uma prótese que não está adaptada, ela deve estar passando, provavelmente está passando por um período de desgaste do organismo. Então, ela está no período de estresse, numa dificuldade que muitas vezes nem ela sabe o que é. Então, esse organismo está desequilibrado. O que nós vamos auxiliar essa pessoa? O laser vermelho e infravermelho, atuando através da artéria radial, que é a artéria que nós temos no pulso, e principalmente no braço esquerdo, que é onde a gente coloca o aparelho, ela vai atuar oxigenando essas células, aumentando a capacidade do laser para diminuir a inflamação nesse organismo. Então, onde tem inflamação, ele vai estar atuando, melhorando e equilibrando essas moléculas. É uma coisa assim meio difícil de imaginar primeiramente, mas... Eu imagino aqui, Aline, como o quê? Como você falou, a questão da quântica. Olhar o organismo como um todo. Como um todo. E buscar o equilíbrio total, né? Isso. A partir de tudo. Porque muitas vezes você está com sintoma em algum lugar, mas a origem dele vem de outro lugar. Então, o objetivo seria isso, harmonizar tudo. Harmonizar, isso, exatamente. Porque, assim, não adianta a gente corrigir um problema aqui, que está na face, mas o corpo dessa pessoa está todo desequilibrado, ela está com algum problema no estômago, ela está com problema no fígado. A questão do estresse, você falou também. O estresse. O psicólogo vai ser necessário no processo. Então, assim, a gente precisa atuar no organismo como um todo para equilibrar tudo isso, para a gente ter resultado na harmonização orofacial, né? Assim, como eu estou te falando, é difícil de imaginar, mas quando você coloca na prática é muito fácil de entender, a coisa, sabe?
Flui, claro, até mesmo para o paciente, ou principalmente para o paciente. Sim, e muitas vezes o paciente chega no consultório, eu já pergunto assim, na anamnese, que é uma ficha que a gente faz, né, da saúde geral, como que está seu sono? Como que está a alimentação? Né? E a questão do colágeno, você faz alguma reposição? Porque a maioria das minhas pacientes já passaram dos 30 anos, então já não tem mais esse colágeno ativo. Então, assim, tudo isso a gente tem que olhar. Não é só, me dá aí, deixa eu pegar a sua boca e resolver o problema. Não é assim, né? Até em relação a essa questão da idade, existe uma idade específica para iniciar o procedimento? Ou não seria aconselhável antes dos 30, por exemplo? Porque hoje parece que todo mundo está jovem ainda, né? Você vê meninas muito jovens fazendo implantes, né? De silicone. A gente vê cada caso desastroso aí por procurarem pessoas que não são profissionais da área. Existe uma idade recomendada? Em busca da estética, que hoje está assim, perfeito, né? O que acontece? Para alguns procedimentos, a gente tem que tomar cuidado com relação à idade. Lógico que todo mundo quer ter uma estética perfeita, né? Quer olhar no espelho e falar, nossa, estou lindo, estou bonito. Mesmo porque antes dos 30, acho que o processo do organismo está todo ali ainda. Ativo, realmente. Você não precisa reativar ou ativar nada, porque está em funcionamento. Está tudo, graças a Deus. A não ser que seja uma pessoa desregrada, de alimentação desregrada, né? Aí pode acontecer. Tudo desaba. Mas, assim, até os 18 anos, nós recomendamos que não se faça o implante dentário. Por quê? A gente tem aí uma análise cronológica da estrutura óssea, né, que deve ser observada sempre, e para um profissional capacitado, sempre procurar um implantodontista. Agora, com relação a botox, preenchimento, realmente é quando é necessário. Não vou pegar uma menina de 15 anos e começar a fazer procedimentos nela, que quando ela tiver com 25, 30 anos, ela está toda assim, desequilibrada. Então, assim, a gente procura realizar esses procedimentos estéticos realmente a quem precisa, quem tem necessidade, não por modismo, né? Esses benefícios que nós temos com esses procedimentos, a gente tem que tomar muito cuidado e fazer uma análise muito bem feita desse organismo. Conversar bastante antes para saber, como você falou, hábitos de vida, né? Isso. Como que está sendo o dia a dia, né? Isso. Isso é muito importante. Alimentação, muitas hidratação. dicas aparecem, né, durante a conversa, né? Porque, assim, não adianta também a gente procurar esses procedimentos estéticos, sendo que a pessoa não cuida da alimentação, não cuida da hidratação, não faz exercício físico. Então, quer dizer, ela não tá cuidando dela mesma. Tem que haver esse compromisso? Tem essa conversa do compromisso? Para a gente ter um resultado bom por um bom tempo, né, por um tempo prolongado, sim, tem que ter esse cuidado. Agora, se não, eu já explico para o paciente, se não vou ter a sua colaboração, eu não vou te dar um tempo determinado desse procedimento, né, como se fala... Eu não vou te dar um período que vai estar ativo, por exemplo, a toxina botulínica, o ácido hialurônico. Por quê? Você vai estar judiando do seu organismo, então eu não posso garantir nada. Em relação ao tempo, já que você está falando, as pessoas são muito curiosas sempre com o tempo, né? A pessoa seguindo as regras, obedecendo a linha direitinho, né? O que seria um tempo, assim... de duração do procedimento, sem ter que fazer novamente? Bom, nós sabemos que a toxina botulínica é entre 4 e 6 meses a duração dela, né? Lógico que, é igual eu estou te falando, a gente precisa que a pessoa se hidrate bem, se alimente bem. No caso da toxina, se a pessoa faz muita mímica, se a pessoa faz, né, mexe muito com os músculos, a gente vai ter um tempo reduzido nisso aí, né? Tem que ser sempre observado. O ácido hialurônico, entre 1 ano a 2 anos, vai depender do material, da região que vai ser tratada, né? E tudo isso tem a ver com o tempo que ele vai estar agindo no organismo. E a hidratação, lógico, né? Muita gente que esquece a hidratação, seja a água mesmo, que hidrata tudo, ou mesmo cremes, né? Como a gente está falando, protetor solar, sim. Né? Por exemplo, dentro da harmonização, a gente utilizando esses cosméticos, eu tenho sempre um home care que a pessoa vai utilizar em casa. Então, quer dizer,
um produto que ela vai estar utilizando à noite, outro durante o dia, mais a proteção solar dos raios. Então, tudo isso tem que levar em conta. A pessoa não pode simplesmente faz lá o procedimento no consultório, vai embora e deixa por isso mesmo. Não é assim. A gente tem que ter esse cuidado todo, né, em casa. Bom, a gente estava falando aqui de distúrbios, né? Eu não sei se ficou alguma coisa para trás, mas quais esses principais distúrbios, né, que afetam a harmonização orofacial, Aline? Além dos que você já falou? Bom, os distúrbios que atrapalham, né, na harmonização facial seria o bruxismo, né? Bom, se a pessoa faz muita mímica, mexe muito com os músculos, faz exercícios pesados como crossfit, aqueles pesos, né? A pessoa levanta os pesos e tal. Por isso eu estou olhando aqui. O que acontece? Não faz careta, não. Bom, não vai agir? Vai agir, mas o tempo vai ser diminuído, né? O tempo que vai estar atuando ali vai diminuir, porque você está forçando o músculo. Como que a ação da toxina, por exemplo, da toxina no músculo, ela vai paralisar parcialmente, né? Porque a gente não vai colocar uma quantidade que paralise totalmente, porque vai ficar aquela face congelada, e não é isso que a gente procura, né? Que a pessoa nem sorri direito. Então, essa quantidade, se a pessoa não tiver um cuidado, né, com esses músculos da face, ele muitas vezes vai ficar por um tempo bem menor, por metade do tempo normalmente. Seria, né? Isso representa dinheiro, né? Custa a mais ou a menos. Sim, né? Você vai estar gastando, esperando uma coisa e ela não vai te trazer um retorno que você espera, né? Tá certo. Equilíbrio corporal através das práticas integrativas. Então, essas práticas integrativas têm a ver com a física quântica, igual eu falei, que é a utilização da frequência, né? O ILIB ajuda bastante, ele auxilia nesse equilíbrio todo corporal. Então, eu sempre tenho alguns profissionais na área da biofísica, são biomédicos, farmacêuticos, atuando junto comigo na clínica. Essas equipes multidisciplinares são importantes? São, porque primeiro eu peço para o paciente, quando o paciente realmente quer fazer essa mudança na vida dele, porque a pessoa tem que querer primeiro, né? Não adianta eu querer mudar os hábitos dela, sendo que ela não quer modificar em nada, quer continuar na vida que ela tem. É a mágica que a gente falou no início. Não tem como. Mas se a pessoa realmente quer mudar, ter uma mudança de vida, mudança de hábitos, eu sempre indico para fazer um exame de biorressonância, que é um exame completo, específico. A gente vai descobrir aonde tem a deficiência das proteínas, das vitaminas, de algum órgão. Então, a partir daí, a gente vai tomar frente para poder atuar equilibrando esse organismo. Quando a gente conseguir fazer isso, desintoxicar, organizar essas alterações, aí a gente começa a atuar na face. Pode atuar em conjunto, porque vai levar um tempo, né? E um período aí de 2 meses, pelo menos. E quantas sessões por semana? Vai depender, de cada caso é um caso. Mas a gente inicia aí com 10 sessões. Por semana? Não, por semana, desculpa. De 1 a 2 sessões por semana. Tá, no total do protocolo. Pode chegar até 10 por até mês. 10 sessões. Por quê? É a partir daí que eu vou ter o resultado. E por que 10 sessões e não em uma sessão, né? Eu sempre coloco essas 10 sessões porque eu vou querer resposta do organismo. Né? Eu vou atuar no seu organismo melhorando ele. Então, ele vai aprender a reestruturar. Se ele perdeu se ele envelheceu por conta de todas essas alterações, então nós vamos reverter isso aí. Ele estava em desarmonia, a intenção agora é o quê? Harmonizar, trazer, levar o caminho de volta. Isso, né? Trazer para o caminho correto. Tá certo, Aline. Para a gente encerrar, porque muito se fala hoje em detox, onde você para, tem suco detox, tem detox isso, detox aquilo, né? Mas e o tratamento spa detox Dolce Vita? Não sei se o italiano aqui está correto. É isso mesmo. Bom, esse spa é uma integração à clínica, né, na nossa clínica, que assim vai estar
englobando todos esses procedimentos que eu acabei de te falar. Mas são parcerias que você estabelece? Isso. Porque são alguns profissionais que vão estar atuando no equilíbrio desse organismo. Então, utilizando todas essas ferramentas que eu te expliquei. Nesse spa, a gente atua dentro da física quântica, né, das terapias com laser terapia, com cosmecêuticos e nutracêuticos. Então, assim, é uma opção do paciente, claro, mas a gente não deixa de atuar com os procedimentos estéticos normais, né, tradicionais, que seria a toxina, o preenchimento, o aparelho ortodôntico, as próteses, né, a reabilitação no geral, facial no geral do paciente. Né? O spa ele veio para integrar todo esse tratamento, porque muitas vezes a gente faz o tratamento reabilitador da função desse paciente, devolvendo a mastigação, o sorriso para esse paciente, mas aí você olha, faz uma foto, né, no estúdio, uma foto bonita e tal, a pele está detonada, a face está destruída. Então, assim, nós englobamos todos esses procedimentos para tratar realmente a face do paciente, para que ele saia super satisfeito. Tipo, eu melhorei 20 anos da minha vida, 10 anos da minha vida, entendeu? Então, assim, mas sempre observando o que eu te falei. Eu preciso que esse paciente esteja em conjunto comigo. Ele queira também tudo isso. Porque se ele não quiser, não vai adiantar nada eu ficar aqui, sabe? É a parceria que a gente falou, né? Eu preciso da ajuda dele também, sabe? Que ele tenha consciência que ele precisa melhorar a vida dele, né? Os hábitos dele, que ele precise modificar tudo isso. Se chegou a esse ponto, se chegou a esse nível de envelhecimento, teve um motivo, e teve vários motivos. Então, a partir daí, a gente tem que modificar tudo isso e melhorar essa vida do paciente. Tá certo. Para quem quiser encontrar a doutora Aline, redes sociais... O telefone é 991 17 4482 ou 99421 6522. E redes sociais? Nas redes sociais, no Instagram, Odontologia e Estética, doutora Aline Braga. No Face também é a mesma coisa, Odontologia e Estética. Porque as pessoas hoje parecem que se comunicam mais através de redes sociais do que telefone, né? Sim, é verdade. De vez em quando a gente toca o telefone, meu Deus, como que eu atendo isso aqui? Como que funciona? Fixo ninguém tem mais, né? Eu tenho lá em casa, porque não tinha jeito mesmo. É o único, viu? Tá certo. Doutora Ali, mais uma vez, muito obrigado pela simpatia, pelas informações e novidades, principalmente, que a gente traz no mundo da odontologia, que está em constante avanço, e a estética também. Sim, sempre eu vou estar aqui trazendo para vocês mais novidades, mais informações, e agradeço o convite novamente. Então, tá certo. Conversamos com a doutora Aline Braga Pires, odontóloga, que, é claro, falou sobre diversos assuntos aqui, e essa é a função primordial do canal 14 da NET Anápolis, né? É um canal comunitário, é falar das coisas daqui, da nossa cidade. Um abraço e até logo mais.